Os romanos andaram por aqui e deixaram marcas nas terras de Sicó. Podemos seguir-lhes os passos no centro de Portugal, pelos concelhos de Alvaiazer, Ancião, Condeixa Nova, Penela, Pombal e Soure. Os achados arqueológicos revelam os testemunhos da passagem. Do mirador sobre a serra avistamos a vila romana de Rabassal e daqui podemos seguir para o conjunto monumental de Santiago da Guarda, antes de visitar a grande estação arqueológica de Conímbriga. Assim descobrimos com surpresa um território extenso de património único. Vamos então começar a viagem em busca dos tesouros antigos que nos couberam em herança e daqueles outros que permanecem como tesouros nossos de todos os dias. Para abrir o apetite temos o essencial. Neste território de Vila Sicó é só preparar os cestos para encher de coisas boas, desde o pão cozinhado em forno de lenha até ao queijo que em brancura o acompanha, melhorado com o ouro do mel das abelhas e reforçado com biscoitos e bolachas da região. Temos ainda as redondas uvas que Sicó produz e em devido tempo se transformam em vinho, e as azeitonas que criam o azeite das terras de Sicó. Com esta cor vai mesmo a calhar para temperar os xíxaros do campo em receitas variadas, ou para molhar o pão cuja farinha de milho sai das velas dos moinhos. E o ciclo há de repetir-se muitas vezes, tantas quantas regressarmos. Mesa farta é a certeza para quando voltarmos do passeio. Vamos então de partida para o tempo dos romanos. Chamamos-lhe Vila Sicó. Então, David, que viagem é esta que nós podemos fazer aqui em Vila Sicó? Esta viagem é um desafio ao imaginário, a partir de um património da romanização que nós temos no território das terras de Sicó e, portanto, permite que o visitante que venha a este território possa, com a imaginação, fazer esse percurso. Oh, David, então estou a ver que já fizeram aqui uma estátua em sua honra. Existe um guerreiro que foi escolhido como símbolo do Vila Sicó para o projeto sinalético. Agora simboliza, se calhar, também todos os guerreiros deste projeto e das equipas que trabalham no território. Mas para dizer que, de facto, isto é uma aposta que nós construímos, porque quando eu há bocadinho falava no Parque Temático Sem Fronteiras, obviamente que ele tem que estar pontuado com alguma sinalética. Vai ter gigantes destes guerreiros de 10 metros a pontuar as entradas do território e depois em cada sítio onde há vestígios da romanização, ou musealizados ou mesmo em fase de investigação, irá ter a sinalética com este guerreiro de 6 metros e depois terá também um painel fixo de informação sobre o que é que pode ver e visitar nesse sítio. Vamos então começar a viagem em busca dos tesouros que nos couberam em herança, até ao local que há mais de 2000 anos foi fundamental encontrar. Água, água, água em abundância. É tudo o que é preciso para beber, para construir casas, para os famosos banhos romanos, para viver. E aqui no Castelo de Alcabidec, a Mãe d'Água. Estamos a 3 km de Conímbriga e é aqui que encontramos o primeiro ouro. É ouro líquido. É Preciosa, a nascente que decidiu a sobrevivência de uma das maiores povoações romanas em chão nacional. Como é que os romanos vieram aqui ter? Os romanos tiveram muita hesitação entre fazer a expansão ou ficarem-se por um território menos vasto, que era praticamente a Península Itálica. A decisão de administrar uma província chamada Lusitânia, portanto, é uma decisão que no terreno vai dar lugar às cidades como Conímbriga e outras. Conímbriga tinha uma posição estratégica que já era conhecida porque era uma cidade habitada. E agora tem os turistas, já não tem. E agora tem a nova... Os turistas são os novos romanos. São Vamos lá romanizar. Então, Virgílio, porquê é que vale a pena vir aqui visitar estas ruínas? Houve mais cidades romanas no país, mas elas estão maioritariamente debaixo das nossas cidades atuais. É por isso que só podemos ver alguns monumentos, alguns aspectos delas.
Conímbriga já era um povoado muito importante antes de os romanos aqui chegarem, e a nascente já seria conhecida, obviamente. De facto, os romanos chegam aqui, promovem a cidade de uma forma muito assinalável, já que a cidade nessa altura chega a ter 22 hectares, e de facto o grande contributo dos romanos é com a sua engenharia, designadamente através da construção do aqueduto. O último bocadinho do aqueduto que vem de Alcabidec é este arco. É aquele arco e aquele resto de muro que se vê ali. A primeira zona a ser escavada por estar imediatamente dentro da porta da muralha foi esta zona, onde se encontrou esta enorme residência, que é de facto um edifício absolutamente excepcional. É, entre aspas, uma moradia unifamiliar, mas é de facto um edifício, obviamente, de um aristocrata da cidade. É por isso que nós lhe chamamos a Casa de Cantábero. Era uma sociedade profundamente estratificada, com uma muito pequena elite que vivia em casas como estas e depois rodeados de enormes quantidades de escravos. Não é? De qualquer maneira, era uma cidade que proporcionalmente, e aí mesmo para as pessoas socialmente desprovidas, oferecia, de facto, amenidades urbanas importantes. Portanto, era uma cidade que oferecia, de qualquer maneira, qualidade urbana. Para descansar das aventuras do dia, nada como procurar um hotel temático, construído à medida da presença dos romanos. No Duecitânia Design Hotel, o espírito de Roma reinventa-se e funde-se com o design contemporâneo. Cada piso conta a história de uma época do Império Romano. É chegar, ver e repousar, antes de partir para nova aventura. Na Serra de Sicó, as buracas do Casmilo permitem boas caminhadas e melhores fotos de uma antiquíssima obra escavada pelo gelo e pelo tempo. As ervas da região apresentam mesa posta para ovelhas e cabras. O tomilho dá o aroma ao ar e ao pasto. O que é que elas têm de comer para o queijo ser muito bom? O queijo que elas têm muito bom é em abril, o melhor queijo de abril. Porque tem a pastagem de erva e tem a pastagem do pasto mimoso. Porque está tudo arrebentado mimoso. É este pasto que dá um travo muito especial ao queijo do Rabassal. Portanto, o queijo Rabassal é um queijo de ovelha e cabra. Os nossos pequenos rebanhos da Serra da Sicó é recolhido todos os dias de manhã, assim que o leite é retirado. Nós vamos fazer a recolha, logo transformado, tem muito tempo de cura. Nós pensamos que fazemos o queijinho e fica por ali. Não, mas ele no outro dia já não está igual, ele vai sempre mexer, porque está em transformação constante. Está a ver? Só a partir dos 60 dias é que ele vai parar. Ele não se mexe, mas mexe. Mexe por dentro. Mexe por dentro. Carregados de compras, bem podemos procurar nova pernoita na região. Vila Pedra é um turismo de aldeia renascido de uma povoação abandonada. Reconstruíram-se caminhos e casas seguindo as antigas técnicas de construção. Reinventaram-se jardins e recantos de lazer. Design e originalidade dão o tom a uma atmosfera acolhedora. Daqui, partimos para continuar a explorar o território de Rabassal, que dá um nome ao chão e ao queijo. É a terra onde a gente romana deixou marca extensa. Então vamos lá aqui aproximar-nos da casa do homem rico. Que já é rico, já se percebe também aqui pelos motivos e pelo tipo de decoração que a casa tem. É de facto uma sala decorada com este tipo de baixos relevos. Era como que um exagero de decoração, mas é próprio da época, marca uma época e tem a ver com este momento de transição entre o paganismo e o cristianismo e uma vontade muito grande de decorar, de animar através da cor, através do desenho, através dos motivos. Parte importante da vida romana era também o azeite. Das oliveiras do Val do Rabassal e de outras terras de Sicó sai o produto que vai dar que fazer aos lagares, antes de se tornar no líquido espesso de ouro verde, que tanto alegra as mesas à hora da refeição. Para descansar, Casal Frias é um turismo no espaço rural onde apetece ficar. Em pleno maciço de Sicó temos o conforto de 2 casas rústicas no campo, que são o ponto de partida ideal para um dia de descoberta nas vinhas e com o vinho da região. Tudo indica que tenham sido os romanos que implantaram os vinhos na nossa região também, na região de Sicó. Acha que conseguiria beber um vinho romano? Eu acho que sim, porque embora eles não tivessem, se calhar, a tecnologia que existe hoje, pelo que parece e pelo que se entende, eles produziam bem, não é? Não haverá nada escrito, mas é deles que vem a tradição dos vinhos também na região de Sicó.
Então isto é antigo. É antigo, estes não são muito antigos, estes são de 2012, mas o vinho tem tradições antigas na região. Torna o vinho de Terra Chicó diferente, é as castas tradicionais das Serras Chicó, o terreno em si, do tipo de solo, argilo-calcário, na sua maioria, e também o nosso clima. O que é que acha que um romano, se apanhasse o vinho seu, o que é que lhe fazia? Pedia com satisfação, com certeza. Chamava-lhe um figo. Com certeza. Outra coisa qualquer, ou um queijo. Isto o queijo também vai bem, não é? Acompanhando bem um queijinho de Rabassal, isto ficava muito bem. E o mel com as nozes, penso que sim, que é um bom casamento, Noivos não temos, mas vai esta visita em festa. A mesa por aqui nunca está vazia. Então, o senhor está mesmo aqui, ao pé das ruínas de Conímbriga. Sim, aqui é um passinho. Sim. Acha que as pinturas que faz têm alguma coisa a ver com aqueles mosaicos? Sim, as cores sim. As cores têm algumas cores iguais. Acha que se não vivesse aqui ao pé das ruínas de Conímbriga, a sua profissão teria sido a mesma? Ah, não. Não. Isto é tudo inspirado aqui em Conímbriga. Portanto, esta louça até se chama a louça de Conímbriga. A proximidade geográfica deu o nome, não as características da louça, apenas as cores poderão beber das tonalidades dos artistas das ruínas romanas. Aqui o que é que vai para o seu prato? Quando não pinta, mas come? Sei lá, um cozido à portuguesa, um cabritinho, que é a comida típica aqui de Condeixa. Que bem. E xícharos? Xixas já não é mais, que é mais acima. Então vamos mais acima provar algo original. O xícharo era habitual na mesa dos habitantes de Sicó, mas a cultura foi abandonada. Aos poucos retoma-se agora um hábito saboroso. O xícharo é uma leguminosa que se assemelha na forma ao tremoço, mas no sabor parecido ao grão. Com o Festival Gastronómico do Xícharo, aqui em Alvaiazes, começou novamente a ser um hábito que foi introduzido novamente nas refeições das pessoas. Se tiver que o comer, come em quê? Como é que o come? Carne de alguidar com arroz de xícharo, uma boa xicharada também. E agora temos os doces para a sobremesa com Já aprendeu xícharo. a fazer tudo? Quase tudo. Faz doces também? Faz doces, faz uma tarte de xícharo muito boa, rissóis de xícharo, pudim de xícharo, há tudo um pouco agora. Depois de mesa tão repleta, o melhor será procurar local para um bom intervalo de descanso. Alvear é um espaço de turismo rural numa quinta em plena povoação. Temos a surpresa de encontrar um enorme pátio e jardim com piscina a receber os visitantes. Cada apartamento foi decorado com poesia e um tema diferente. Retemperadas as forças, estamos prontos para seguir caminho. Santiago da Guarda espera-nos. A torre do século XV indica o lugar que não podemos passar sem visitar. Debaixo deste chão se descobriram os vestígios de uma povoação romana com casas ricamente decoradas. Aqui o Complexo Monumental de Santiago da Guarda e temos depois toda esta envolvência, daí eu ter apelado ao imaginário, porque isto é um imaginário para quem visita. Tem aqui uma vila romana, também, que foi descoberta a partir das escavações desta torre que aqui temos, que é do século XV, e foi a partir daí que se foi também construindo, a partir do momento que foram aparecendo os vários vestígios, se foi construindo esta rota. É a altura de encontrar mais um pouso. A Quinta de São João é uma antiga casa de lavoura transformada para turismo. Em plena aldeia, um refúgio campestre com refrescadas memórias de outros tempos. Piscina e jardim são a antecâmara para os quartos onde se pode descansar antes de prosseguir viagem pelas delícias das terras de Sicó. No tempo romano já havia boa produção de mel também. Isto foi, portanto, uma herança do meu pai. Já com meus 20 e tal, 30 anos, comecei-me a dedicar também a sério às abelhas. Portanto, depois já era ele que me ajudava a mim na cresta e eu cheguei a ter, portanto, na ordem das 60 colmeias. As abelhas é uma paixão. Eu sou capaz de estar com muita pressa para fazer qualquer trabalho, qualquer assunto que eu tenha até de urgência, mas eu chego ao pé das abelhas e fico paralisado. Paralisado não é por medo da picadela, de as ver trabalhar. Aquele vai bem, permanente, cativa, quer dizer, e ver a forma como elas estão organizadas. O mel dourado é mais um complemento aos produtos da terra que nos enchem o olho e o estômago. Só falta falar daquele sem o qual a mesa não passa. E o ciclo do pão está bem retratado no projeto etnográfico no cimo da Serra do Anjo da Guarda.
O vento faz girar as velas dos moinhos para gerar a farinha de milho, num engenho que um só moleiro opera. E depois é o forno que se prepara para receber o trabalho criado pelas mãos do padeiro e que pode ser saboreado no local. Sr. Valdemar, diga-me lá como é que foi fazer esta casa do ciclo do pão. Pronto, esta casa foi difícil, foi um caminho sinuoso, bastante difícil de percorrer, mas felizmente que chegamos a este ponto em que estamos hoje. E sendo uma terra de moleiros por tradição, instalaram-se aqui e ainda perduram hoje graças a esta reconstrução uma réplica fiel dedicada ao ciclo do pão, aproveitando o moinho já existente. São moinhos com características únicas no nosso país. Transmitíamos à juventude, aos mais novos e também aos mais idosos, que há muita gente que não sabe, que vê o pão na mesa e não sabe como é que ele é feito. Funciona com visitas programadas, precisamente para que se possa ter aí massa à disposição para estragar, entre aspas, para eles trabalharem, verem como é que é, fazerem o gosto ao dedo. Este passeio não pode ficar sem uma visita ao convento do Lourissal, casa das Irmãs Clarissas do Desagravo. Azulejos preciosos contam a vida de Santo António. A paz do espaço convida ao recolhimento. O dia já pede uma bebida e o terraço do Hotel Cardal vem a calhar para um intervalo refrescante. Uma pernoita prolongada. A luz da tarde convida para um último passeio. O apelo do mar sente-se ao longe. E guardado está o bocado para quem segue a rota até ao fim. Aqui na praia do Osso da Baleia até se pode encontrar a última moeda de ouro